Aleluia. Amém, irmãos? Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é o dia de vitória, né, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos para participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então é um momento de muita tensão mental. Toda a nossa mente, toda a nossa dedicação aqui neste momento é voltada para o Senhor Jesus. Tem até esse ditado comigo: aqui não é lugar de conversar, aqui não é lugar de tratar assunto, aqui não é lugar de combinar o que vai fazer. Eu tenho espírito de igreja para adorar. Entrou daí para dentro, adorar. Combinar depois, tratar depois. Quem vai adorar a Deus diz glória a Jesus. Nós temos pouco tempo, eu quero já ser rápido. Lucas 22, 54. Quero agradecer, pessoal, no dia da faltou pouco. Próxima vez, se vocês quiserem, todo mundo. Mas obrigado. São todos presentes aqui em nome de Jesus. E Deus vai operar maravilha. Glória a Deus. Sim, né? Pastor, né? Eu vou ser pastor. E o pastor Sérgio, a gente fica muito feliz de passar a congregar com a gente, porque a gente fez muita obra junto, né? Nós somos, assim, bem próximos, né? Na presença do Senhor Jesus. Na casa dele não, porque antigamente eu chamava sempre lá para me chamar ele lá. Não sei se a cara fica clara, não sei. Valeu. Mas eu acho que agora. Não. Quem já achou, diz glória a Deus. Diz assim: então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada vendo assentado ao fogo, pusesse os olhos deles e dissesse: eles também estavam com ele. Amém? Vamos ter aqui. Podia ler mais. Vou pular aqui para o 62. E saindo Pedro para fora, chorou. Aí a gente pode repetir esse versículo? E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Feche os olhos. Sei que as crianças estão falando aí, mas a gente vai fazer aquilo calmamente. Eu não tenho como ficar, não tem como. O Espero está lutando para resolver esse dilema aí, um dia vai resolver. Porque na hora da palavra é silêncio total. A não ser que houve uma manifestação do Espírito Santo, aí não podemos pedir. Né? Feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, desligue seu pensamento da terra. Alarga de cá, cheio. Deixa o Espírito Santo entrar. Alabai de cometer, deixou alabacai. Alabeixandai, alabacomerei. Eu quero que você comece a sentir o sabor do céu. Eu quero que você comece a sentir a glória descer. Eu quero que o teu pensamento se levanta. Alabai de cometer, deixando alababachai. Eu quero que você abra a porta do teu coração. Eu quero que você deixe o Espírito Santo entrar. Eu quero que você age agora. Alabai, alabachandai, alabai. Ah, Espírito Santo, nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós precisamos de ti. Que o Senhor entra em ação neste momento na palavra. Senhor Jesus, eu creio, Papai da glória, que o teu exército está aqui, a tua glória está aqui, o teu governo está aqui. Vai tocando, Senhor, da maneira poderosa.
tocando, vai tocando. Espírito, soa em nosso meio, venha como vento veemente e impetuoso, e enche essa casa, Senhor. Tira a tristeza, angústia, tira o impedimento, que a tua palavra flui neste momento. Sai quem crê, diz glória a Deus, e bate palma para o Senhor Jesus, e fica em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu creio que já recebi uma carga grande do Espírito Santo. É isso que eu falo. É isso. Daí com a porta para dentro, é procurar sentir a presença. Senão você vai sair pior do que entrou. As coisas vão continuar pior do que é. Mas se você entrar dessa porta para cá e dizer, Senhor, daqui para frente eu me entrego ao teu altar. Entrega a tua fé e milagre em si. Quem crê, diz glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos traz aqui, nessa noite, falando sobre um discípulo que andava juntamente com o Senhor Jesus. Uma pessoa que, não diferente de nós, que fazia os seus deveres cotidianos, que ficava em seu trabalho, o qual tinha a sua função de pescá-los. Jesus foi reunir algumas pessoas para ser os seus discípulos. E a Bíblia nos diz que Jesus foi chamando aqueles que estavam trabalhando, aquele que estava fazendo algo. E a palavra nos diz que Jesus encontra com Pedro e chama Pedro. E Pedro larga tudo para acompanhar Jesus. Pedro gostou da ideia de acompanhar o Senhor Jesus. Entre os 12 discípulos, ou 12 apóstolos do Senhor Jesus, o mais destacado era Pedro. Pedro se reuniu com mais dois, que se chama, quem sabe? Pedro, Tiago e... Se eu perguntasse qual foi se formado primeiro, alguém diria Pedro. Pedro é citado em primeiro lugar em todos os seus apóstolos, Mas a palavra do Senhor nos diz que nessa trajetória do final da vida do Senhor Jesus, ao final dos seus tempos aqui na terra, aconteceu algo com esse apóstolo que era tão alinhado com o Senhor Jesus, aquele que batia no seu peito e dizia: Mestre, jamais eu irei te deixar. Uma certa feita eu defendia ao Senhor Jesus, cortando a orelha de um soldado, um discípulo que estava disposto a continuar até o fim. Uma certa vez, Jesus conversando com ele, e ele lhe falou: Senhor, nós morrer eu morro, mas eu não irei te deixar. Jesus olhando para ele dizem: hoje mesmo, antes que o galo canta 3 vezes, tu negarás a mim. Jesus disse isso para ele. Ele disse: não, isso não irá acontecer. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava indo a caminho de Getsêmanes e Pedro estava seguindo Jesus de longe, olhando para ver até que fim chegava aquele ponto. Mas Pedro parou perto de uma fogueira e ali estavam, e o povo começava a falar: esse aí estava com Jesus, porque a fala dele é igual a fala de Jesus. Esse aí estava com Jesus, porque a roupa que ele veste é a mesma roupa que Jesus veste. A aparência dele é a mesma coisa da aparência de Jesus. Mas a primeira vez, Pedro já pega e
olhar de Jesus. Jesus parou e olhou para ele. E Pedro começou a lembrar o que ele fez. Ele ficou triste, chorou amargamente. O que a Bíblia quer dizer com essas pequenas palavras? É tempo de nós voltar a fazer o que nós fazíamos antes. É tempo de nós quebrantar o nosso coração. Porque todas as vezes que nós falamos, todas as vezes que nós erramos, Jesus está olhando para nós. Jesus está vendo. Mesmo que a gente não vê Jesus, mas você sente que Jesus está vendo. Porque você sente que errou. Você sente que pecou. E às vezes a gente não nota isso. Porque a gente não chega olhando de Jesus. Mas hoje Jesus está olhando para você. Aleluia. Você sente. Quando você mente, você sente. Por que você sente? Porque o olhar de Jesus olha para você. Quando você faz um pecado que não é para fazer, ou algo que não é para fazer, tem aquele arrependimento no teu coração. Tem aqueles pensamentos na sua mente. Porque Jesus olhou para você. Lá perdoou. E às vezes você continua fazendo ainda piores ainda. Praticando algo piores ainda. Mas Jesus está dizendo para você, como ele chamou os discípulos, você também foi chamado para ele e para servir também, não como discípulo, mas ainda mais ainda, porque os discípulos já foram e você está aqui neste momento. Dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus foi para Galileia. Por quê, irmãos? Porque depois que Jesus morreu, aquele que dizia que eu defendia, aquele que dizia que eu não deixava ele por nada, ele disse para os 11: ele já foi, ele já morreu, e nada de palavra, nada de evangelho, nada de pregar. Vou voltar de novo para pescar, vou voltar a praticar aquilo que nós praticávamos antes. E eles voltaram para o mar da Galileia para pescar. E ali eles pescando a noite inteira, não apanharam peixe nenhum. E no clarear do dia, apareceu um homem ali no mar da Galileia e disse para ele: filhos, tem alguma coisa para comer? Se fosse qualquer um de nós, dizia para ele: Pedro que me negou, Tomé que não acredita em nada. E assim ia falando, mas Jesus, eu disse: filho, tem alguma coisa para mim comer? Os discípulos olharam e disseram: não, aqui não temos nada. E o disseram para o outro: alguém está procurando alguma coisa para comer e a gente não tem. Aí Jesus falou: não tem nada. Então lança a rede. Lança a rede do lado direito. E eles lançaram. E pegaram muito peixe. Parece que foi mais de 50 peixes grandes. E aquele que Jesus falava, apóstolo do amor, apóstolo do coração, olhou e diz assim: Pedro, este é o mestre. Porque eles não estavam conhecendo Jesus. Este é o mestre. E Pedro olhou, o saiu e jogou na água, porque estava vestido adequadamente. Irmãos, presta atenção. Traga os peixes para nós comer. Pedro foi. E quando Pedro voltou, Jesus estava sentado com a fogueira acesa, com os peixes assados e com pão.
Ali não tinha lugar para comprar pão, mas Jesus estava com peixe e com pão ali esperando ele voltar. E sentaram perto da fogueira e Pedro olhando para ele. O cenário de Pedro estava no centro. Quando Pedro negou a Jesus, estava na beira da fogueira. E Jesus olhando, e Pedro olhando para o fogo, dizendo: é o mestre, é a fogueira. E eu neguei. Jesus trouxe tudo para Pedro mentalizar ou lembrar do que está feito. Mas presta atenção: aquele que erra tem o seu coração turbado, aquele que está em falha tem a sua mente turbada, tem a sua cabeça baixada, não tem o seu olhar firme, porque aquele que erra e sabe que errou, ele anda assim desse jeito, ele está desse jeito. E comeram pão. E Jesus, ali conversando, estou resumindo o tempo, disse: nenhum deles ousara perguntar nada para Jesus, porque já sabia que era Jesus que estava ali, já sabia que era o mestre. E Jesus começou a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? É difícil, irmão, a pessoa quando faz esse tipo de pecado. Quando ele começou a ouvir a voz de Jesus, veio uma tristeza no teu coração. E Jesus continuando: Pedro, tu me amas? Ele: sim. Sim, Senhor. Ficou triste, porque é normal a pessoa que peca ficar triste. Não é normal a pessoa que peca e não ter uma tristeza no teu coração. Não é normal isso. Ele entristeceu. E Jesus continuando a falar, as lágrimas desciam no teu rosto, lágrimas de arrependimentos. Senhor, por que eu fiz isso? Sim, Senhor, tu sabe que Jesus sabe de tudo. Não adianta. Não adianta. Ele sabe de tudo, de tudo. Mas Ele chamou você para santificar na presença dEle. Ele chamou você para ser uma pessoa santificada. Porque lá em cima do céu não entra qualquer um, entra só aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Entra só os verdadeiros, entra só os puros, entra só os quebrantados de coração. Só aquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus verdadeiramente. Aleluia. Deus de Deus. Aleluia. Jesus sabia que ele estava triste. Lógico. E Jesus não fica contente com ninguém triste. Jesus não fica contente com ninguém que chora. Não. Mas a obra de Deus tem que ser desse jeito. As lágrimas, os sentimentos, a tristeza, Ele converte a morte em vida. Ele converte o desânimo em uma força sobrenatural. Lembra-se disso. Lembra-se que você já passou por situações desse jeito. Sim, eu também já. Todos. É difícil, não dói. Parece que o tempo nunca mais vai passar. E aquilo ali nunca mais vai embora. É ou não é?
porque o coração está carregado, a mente está carregada. Mas quando você põe na presença do Senhor Jesus, com arrependimento, com choro, com gemido, a glória de Deus desce sobre a nossa vida, a nossa mente se limpa, nosso coração se limpa. Aí vem aquele versículo que diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Você sente o perdão de Deus sobre a tua vida. Você não confessou seu perdão para ninguém. Ninguém sabe o que você cometeu, o que você fez. Mas o seu arrependimento fez você mexer com o coração de Deus. Glória a Deus. E você sente aquele alívio. Poxa, que legal. Ela não é. Pedro chorou, ele se entristeceu, ele não queria que aquilo nunca tivesse acontecido. Às vezes é ou não é? Presta atenção, Jesus está falando com pessoas aqui. Mas tem coisa que tem que ser assim, tem coisa que tem que ser desse jeito, para que manifeste a glória do Senhor, para que haja testemunho dentro da congregação, para que haja profecia dentro da congregação. Precisa acontecer certas coisas para manifestar a mão do Senhor. E nessa noite Deus está manifestando a sua mão aqui nessa noite, porque há arrependimento, a entrega, a renúncia. Existe verdadeiro cristão. Existe pessoa que dá vida, dá atenção ao Espírito Santo, existe. E Jesus disse, e Pedro disse para Jesus: tu sabe, mestre, que eu te amo, tu sabe. O que Jesus falou para ele? Apresentai as minhas ovelhas com amor. Sim. O arrependimento vira isso. O arrependimento, a renúncia vira isso. Vira serviço, vira cargo, vira profissão. Mas para isso precisa ter um arrependimento puro, honesto para com Deus. Para que haja bênção sobre as nossas vidas, vitória sobre as nossas vidas. Se fosse algum outro dizer assim: não, você me negou. Vou dar nada, você me negou. Mas Jesus trabalha diferente do ser humano. Jesus só quer que nós colaboremos. Jesus só quer que nós se humilha. Jesus só quer que nós o entrega para que Ele venha fazer a parte dele. Entrega para o Senhor Jesus aquilo que você tem aqui nessa noite. Entrega, porque a glória de Deus ela vai manifestar aqui nessa noite. Depois de um minutinho, senão ela vai parar tudo aqui, vai acabar com a ceia. Aleluia. Fecha os teus olhos um minutinho, em nome de Jesus. Põe o maior volume possível aí, Senhor, por favor. Põe aquele pedacinho de hino, o melhor volume que você tem aí. Solta para nós. Fecha os teus olhos. O Senhor vai te tocar onde você está. Obreiras e obreiras de acolhida, presta atenção. Que aonde Deus anda vai acontecer coisa sobrenatural. Acontece o agir de Deus, presta atenção. Eu não quero ninguém conversando, ninguém com o olho aberto. Por favor. Feche os teus olhos e liga o pensamento com o Todo-Poderoso. Solta. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus, meu Pai. Aquele que reina para todo sempre, aquele que vive. Aquele que está em nosso meio. Haja, papai querido, na vida do teu povo, Jesus. Eles se renunciaram, eles se entregaram, Pai.
Faça a tua vontade aqui nessa noite, meu Deus. Faz o teu querer aqui nessa noite, Jesus. Usa teu povo aqui nessa noite, poderosamente, ó Pai. Haja na mente, haja nos corações, meu Deus. Pelo poder que é o teu sangue. Porque o teu sangue é que nos garante vitória. O teu sangue é que nos garante vida. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Oh, grande é o Senhor, aleluia! Canta, sinta a presença do Senhor. Não podemos nem falar em línguas estranhas, eu não sou batizado, não, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus falar sobre a tua boca, agora ele deixa. Espírito poderoso, entregação aqui nessa casa, Pai. Entregação aqui nessa casa, Jesus. Fique tranquilo na presença do Senhor. Arrependimento, agora. Aleluia! Oh, Espírito Santo, Se você não cara de costa, não vai receber o Espírito Santo. Se preocupe em receber o Espírito Santo. Pode profetizar. Declare isso para todos aqui. É isso. Pode dar, pode dar.